Meu nome é Emily, entrei na Carral através do Kaique, sou casada com o melhor amigo de infância dele. Num caos do meu casamento, a gente precisava de um socorro de Deus e através de um sonho, Deus me mostrou eu e o Bruno aqui na Carral e o Kaique ministrando. E aí foi aí que a gente conheceu a Carral, a gente veio e no dia que a gente entrou aqui, o Senhor falou conosco e aqui a gente ficou. Eu entrei na Carral com o meu casamento destruído. A gente estava num período do nosso casamento que a gente não tinha outra saída a não ser o Senhor. E foi quando eu busquei em casa, falei, Senhor, para onde que eu vou? Eu preciso de um lugar, eu preciso escutar a sua voz. E através de um sonho, como eu falei, Deus me mostrou eu e a minha família aqui. E quando eu comecei a vir sozinha. E logo o Senhor falou no meu coração que através de mim a minha família também viria. E eu comecei sozinha, eu e meu filho, deixava o Bruno com o Pedro em casa, ou às vezes o Bruno ficava ali fora. E sempre orando pelo Bruno. Muitos anos orando e tal, e minha família toda afastada da igreja. Todas as vezes que tinha um culto de Santa Ceia, eu falava pro Senhor, Senhor, eu quero tanto minha família aqui comigo. E eu sempre sentia que Deus me direcionava para este lugar, permaneça porque eu vou fazer algo. Deus sempre usava alguém e falava, você é a coluna da sua casa, eu vou trazer a sua família. E começou o Bruno, daqui a pouco começou a minha avó, meu tio, minha irmã, minha mãe, meu padrasto, todo mundo começou a vir. E eu vi a promessa do Senhor se cumprindo, porque num culto de Santa Ceia eu olho pro lado, tá a minha família inteira ali. Na verdade, essa palavra veio com uma confirmação do que o Senhor estava fazendo em mim, né? Eu senti que Deus estava fazendo do meu ninho desconfortável, lugar que eu estava desconfortável, e eu precisava me movimentar. Então, através de algumas direções do Senhor, Ele foi me dando alguns direcionamentos na minha área profissional. Quando eu entrei na Carral, eu estava com uma identidade muito desestruturada, na verdade. Eu não reconhecia mais a Emily profissional, só me via como a Emily mãe e a Emily totalmente apagada. E quando eu entrei aqui, eu vi o Senhor mexendo em todas as áreas da minha vida e me conectando com a Emily que eu nasci para ser. Perguntava para o Senhor, qual é o meu propósito? Através do discipulado, o Kaique uma vez fez uma pergunta, qual é o seu propósito, você sabe? E eu pensava, eu não nasci só pra fazer cílios, tipo, o que eu vou ser importante fazendo cílios, fazendo sobrancelha, maquiagem? E eu não conseguia ter a visão que Deus tinha. E do ano passado pra cá, Deus começou a me dar alguns direcionamentos de mudança e eu comecei a seguir a voz de Deus e fui. Mesmo com medo, mesmo sem nenhum recurso, eu segui a voz de Deus. O recurso, ele tá no propósito e a gente só encontra quando a gente caminha em direção à voz de Deus. Quando entrou esse ano, que a palavra era expansão, eu falei, meu Deus, é muito o que o Senhor está falando comigo. Mesmo não tendo nenhum recurso, eu fui. Esse ano começou, eu vi muitas coisas mudando na minha área profissional e eu comecei a ver a minha profissão de uma forma diferente. Eu comecei a enxergar que eu não estava só fazendo uns cílios, colando um pelo, fazendo alguma coisa. Eu comecei a enxergar que ali eu tinha conexão com mulheres que estavam frustradas, que muitas vezes passaram o que eu passei. E eu via, no meio de uma extensão de cílios, uma mulher chorando, contando a história e Deus me usando. E eu encontrei o meu propósito no meio dessa expansão. E eu digo que a expansão não começou na área financeira me fazendo rica. A expansão começou no meu secreto, Deus me tratando, fazendo crescer para baixo, como vocês sempre falam mesmo. E foi isso que aconteceu. Só que a matemática do Senhor é bem diferente. A matemática dele, ele não está preocupado na minha... claro que ele pensa no nosso bem-estar, mas ele também pensa além disso. Então tem um propósito da minha vida financeira. Eu conseguia juntar a minha vida profissional com uma missão que o Senhor me deu, que é alcançar mulheres, falar com mulheres e trazer mulheres para Jesus. Expansão para mim, eu acho que é diferente de tudo que eu pensaria antes. Se alguém me falasse expansão, eu pensava que eu ia sucesso, fama, dinheiro, mas na visão do Senhor eu vejo muito secreto, é muita prensa. O tempo que eu mais fui testada e tratada pelo Senhor foi o tempo da expansão. Era expandida por um lado, eu era amassada por outro. Então o meu eu foi amassado. Todos os dias eu estou sendo tratada por algo. Mas do outro lado eu consigo ver a mão do Senhor me expandindo de uma forma que eu não consigo entender. Então a expansão para mim é viver o propósito do Senhor, mas não de forma supérflua, coisas materiais. Mas é a minha vida espiritual sendo expandida, a minha casa sendo expandida, Deus fazendo coisas que eu não consigo explicar na forma humana. Mas eu venho da mão do Senhor em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida. Bom, aquela conferência acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque
Através daquela conferência foi quando o Senhor começou a me incomodar do ninho que eu falei. Eu estava muito acomodada com a vida que eu tinha, na minha vida profissional, espiritual, estava tudo muito normal. E a partir daquela conferência, o Senhor começou a me incomodar em vários sentidos e Ele me levou para um lugar que eu precisava transbordar. Logo no começo do ano, quando foi a palavra transbordar, igual eu falei, a gente já pensa que é dinheiro, já pensa que é bens materiais, e o Senhor leva a gente para um lugar que não é nada disso. O Senhor me levou um novo nível na minha vida profissional, só que esse novo nível não transbordou coisas só materiais, transbordou na vida de pessoas, transbordou em mulheres sendo acolhidas, sendo tratadas, e eu vi a minha profissão sendo mulheres, não sei explicar, mas elas falarem pra mim, olha, eu vim aqui, eu senti algo diferente, nossa, meu casamento tá acontecendo isso, e eu poder dar um conselho, porque eu falei, já aconteceu isso comigo, minha família já passou por isso, Deus fez isso na minha vida, e eu vi o transbordar do Senhor na minha vida, no dia a dia, no ordinário. Na minha casa, na minha família, eu vi a mão do Senhor transbordando, e não só em bens materiais, mas na presença de Deus também. Deus já me deu alguns objetivos que eu tenho que fazer esse ano, e eu creio que sempre depois da conferência é um divisor de águas na vida de todas as pessoas que vêm. O Senhor dá um direcionamento e a gente sai daqui falando, é isso que eu tenho que fazer. Então a minha expectativa é alta, porque eu sei que o Senhor fará grandes coisas e também nos dará direcionamento do que fazer. E eu sei que tudo que eu imagino para esse ano ainda é pouco perto de tudo que Deus vai fazer, e é surpreendente. Então as minhas expectativas estão altas, mas eu sei que Deus ainda vai superar todas elas. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu falaria para vocês não recusarem o convite do Senhor, porque um dia eu já estive num lugar que eu não tinha ninguém, que eu era emocionalmente ferida, a minha identidade era totalmente destruída, e através de um convite do Senhor, através até de um sonho, de um convite, o Senhor me chamou para vir. Eu obedeci a voz dele e desde então minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo mudou na minha vida, nada ficou da mesma forma. Meu casamento, minha família, tudo mudou quando a gente permite que o Senhor entre. Então, se você tem a oportunidade de vir, venha e permita que Deus faça na sua vida o que Ele tem feito na minha, porque o Senhor faz grandes coisas.